Boa tarde, tudo certo? Então, mais um vídeo. E esse vídeo vai tratar de mais um exemplo, o segundo exemplo de divisão de polinômios. E nós vamos dividir um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 1. Vamos lembrar que o algoritmo da divisão para polinômios a uma variável, ele se dá pela seguinte representação matemática. Por exemplo, f de x, né, que é um polinômio f, que é igual ao produto de dois polinômios, e esses dois polinômios são o q de x, multiplicado pelo polinômio g de x, mais o polinômio resto, r de x. Muito bem. O que nós precisamos fazer? É encontrar os dois polinômios exigidos no problema, que é o q de x, que é o polinômio quociente, e o polinômio r de x, que é o polinômio resto. Então esse é o polinômio quociente, e esse aqui é o resto. Muito bem. Então, para isso, vamos armar então um dispositivo de divisão, que ele é igual ao de divisão entre números naturais, né? E nós temos esta divisão, ó, 8x quadrado mais 22x menos 37 dividido por 2x mais 8. Lembrando que este aqui, 8x quadrado mais 22x menos 37, ele é exatamente o f de x. Então vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o f, polinômio f de x, certo? Este aqui é o polinômio g de x. E nós devemos encontrar, então, um polinômio que será escrito aqui abaixo da chave, que é o q de x, o quociente. E no final nós devemos encontrar aqui um resto, um polinômio resto. Indicar mais ou menos aqui, ó. Não sei se vai ser aqui que nós vamos chegar até esse ponto, mas nós vamos ter um polinômio resto, que é o r de x. Muito bem. O que eu preciso lembrar numa divisão? Numa divisão eu preciso lembrar que o quociente, ele multiplica o divisor. Ele multiplica sempre, certo? Ele multiplica de tal maneira que se o resultado dessa multiplicação tem que ser o mais próximo possível ou igual ao dividendo, ou seja, em outros termos, né, igual ou próximo aos monômios que aqui estão no polinômio f de x. Então, lembram que a multiplicação entre o polinômio q de x e o polinômio g de x é uma multiplicação tal que resulta num polinômio f de x mais o resto, né? Então, esse polinômio f de x ele vai ter como grau o equivalente à soma dos graus do grau de q de x, né, mais o grau de g de x. Isso nós precisamos sempre lembrar, que o grau do polinômio f é igual sempre à soma dos graus de q e de g, quando eles multiplicam entre si. Tá, mas por que isso? Porque se eu vou multiplicar o q de x pelo g de x, tem que dar o polinômio de grau exatamente igual a este, 2. Mas como é que eu faço essa multiplicação? Começando por construindo o q de x, e construindo o q de x, iniciando por um monômio de q de x. Qual monômio? Olha,
Qual é o número que você deve colocar como coeficiente deste monômio, de maneira que multiplicado por 2 deste divisor, ou do g, resultem em 8? Ora, ou próximo a 8. Não digo o próximo, né? Mas vai ser igual, né? O 4. O 4 vezes 2 dá 8. Muito bem. Vamos colocar o 8 ali. Qual é então a variável que eu vou pôr aqui? Que grau tem essa variável? Grau 1 ou grau 2? Vai ter grau 1. Por quê? Aqui é grau 1, veja bem. Ó. E esse aqui também tem grau 1. E não está explícito isso, mas é grau 1. Porque quando eu multiplico x elevado a 1 por x elevado a 1, vai resultar na soma desses graus, né? A soma desses graus, ó, ou desses expoentes, um expoente 2, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, por isso que aqui tem que ser 1. Eu não posso pôr 2 aqui, porque daí 2 mais 1 ali em cima ultrapassaria o expoente 2 do polinômio f. Então tem que ser x ao quadrado aqui como resposta, que é a multiplicação de 2x por 4x, que é o que estou fazendo, ó, que estou multiplicando. Ó. Certo? Aqui esse x aqui é de multiplicação. 2 vezes 4, 8, x vezes x, x quadrado. Pus aqui, muito bem. Mas, quando eu construo o primeiro monômio de q de x, eu tenho que também multiplicar pelo o outro termo aqui da g. Quem é o outro termo, o outro monômio da g? É 8. Então é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Vamos pôr aqui embaixo. 32 o quê? Esse x aqui esse 4x está multiplicando 8. Então é 8 multiplicado por 4x. Ora, 8 vezes 4, 32. Como só tem um x, não tem outro aqui junto ao 8, permanece x. Então lá eu vou escrever x. Muito bem. Então o 4x multiplicou todo mundo dentro do divisor. Dentro da chave, aliás. O que eu faço agora? Penso no sinal. Olha só, o sinal aqui do 4 é positivo. O sinal do 2 aqui também é positivo. Então aqui é positivo. Muito bem. Em princípio a gente coloca os sinais. O 4 aqui é positivo, o 8 aqui também é positivo. Multiplicação de sinais, de números de mesmo sinal é positivo. Muito bem. Passa a régua, mas não termina aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que toda divisão ela tem uma subtração a ser feita. Então, vou subtrair. Subtrair o quê? Subtrair estes valores que nós encontramos aqui. De quem? Do polinômio f. Né? Então, vamos subtrair. Vamos lá. Como é que eu faço isso? 8x² menos o mais 8x². Então, na verdade, eu tenho isso. Ó. 8x² menos o mais 8x². Ora, na realidade, menos e mais aqui, quando estão separados por um sinal aqui por um símbolo, um separador aqui matemático, que no caso é o parênteses, né? Menos e mais. Ó, vou pôr aqui, ó. Menos e mais sempre será menos, porque obedece, nesse caso, a regra da multiplicação. Então, isso aí seria o seguinte, ó, 8x² menos 8x². Ora, um número menos ele mesmo, isso é zero, não é? Então, isso aqui daria zero. E o zero não vou escrever, eu vou fazer um cancelamento aqui que substitui a escrita zero aqui. Então, quando eu cancelo, é o mesmo que escrever zero. Mas eu não vou escrever para não acrescentar mais informações aqui que não são necessárias. Continuando, agora é o 22x, que é positivo. Né? Que ele é positivo. Ó. Menos quem? Ó? Menos aqui, ó, que está em verde. O 32x
positivo. Ok? Ora, acabei de falar que menos e mais, quando está separado por parênteses, colchete ou chaves, né? Isso se torna menos. Então seria 22x menos 32x. Ora, você está tirando mais da onde você tem. Então vai ficar devendo, né? Vai ficar devendo 10x. Vamos escrever então como resultado aqui 10x, o quê? Negativo. Correto? Fizemos esta subtração, veja o que nós temos. Que baixar o próximo termo aqui, ou o próximo monômio do polinômio f. Então vamos baixar ele. E baixando nós temos menos 37. Ora, agora vamos raciocinar. Eu tenho ainda que realizar essa divisão do menos 10x menos 37 por 2x mais 8. Tem que dividir este por este. Lembro que toda divisão, quando você baixa, dá um resto. E baixa, você tem que dividir, né? Continuar dividindo. Até que este resto torne-se menor do que o divisor na divisão entre números naturais. No caso aqui, até que o resto torne-se menor do que o nosso divisor, né? Menor em termos de grau, até que o resto seja igual a zero, certo? Ou o resto, ou o grau do resto, vamos escrever aqui, o grau do resto menor que o grau do divisor, que é o grau da g. Tem todos esses detalhes aqui, né, para memorizar. Então tá. E agora? Agora o que nós temos? Temos que fazer o seguinte, encontrar agora o próximo monômio aqui daqui, que multiplicado por 2x mais 8 resulta em menos 10x menos 37, ou algo próximo a isso. Então vamos lá. Qual é o coeficiente que eu devo pôr aqui quando multiplicado por 2 dá 10? O coeficiente é 5. Tá, então tá. 5 vezes 2, 10. Muito bem. 10 o quê? Se eu puser x, eu vou multiplicar com aquele x, que fica x, aí vai ficar x quadrado. Aqui é x quadrado? Não, aqui é apenas x. Então, por isso que eu não ponho x aqui. Tá? Fica assim mesmo. Então, fica 5 vezes 2x. 5 vezes 2x, ó, 5 vezes 2x. 5 vezes 2, 10. 10 o quê? X. Então, fica 10x. Mas veja bem, tem que dar os sinais... tem que dar sinais aqui de tal maneira que sejam, se possível, iguais aos que estão aqui. Então, para dar igual ao menos 10x, o que eu tenho que fazer? Procurar um sinal que isso permita. Se eu deixar positivo, digamos, se eu deixar positivo, fica 5 positivo vezes 2 positivo, fica 10 positivo. É igual a menos ali? Não, não é. Então, tem que deixar negativo. Então, vamos lá, vamos deixar negativo. Então, fica menos 5, aí você fica menos 5 vezes 2x, menos e mais, aqui fica menos. Aí fica igual, ó, menos 10x, certo? E agora, o 5 negativo multiplicou o 2 positivo, agora tem que multiplicar o 8 positivo. 5 vezes 8 é 40. E menos e mais na multiplicação fica menos. Passa a régua aqui, né? Mas não termina aqui, porque toda divisão tem sempre a subtração para ser feita. Vamos subtrair. Como é que você subtrai? Menos, abre parênteses e fecha parênteses. Ó. Ora, o que eu tenho aqui? Vejamos bem, né? Vamos bem atentar para isso. Nós temos o seguinte, que este sinal de menos, ele muda o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, né? Essa é uma outra maneira de olhar. Então ele muda. Ele muda como? Ele transforma, então, olha só, eu vou fazer isso aqui agora.
Você pode fazer isso sempre. Eu não fiz isso aqui antes, mas eu estou falando agora e vale também para esse caso aqui em cima. Que é menos. E menos fica o quê? Fica mais. Então pode mudar. E menos fica o quê? Fica mais. Uma vez que tu mudou de todo mundo, esse aqui tu elimina. Não está mais valendo. Ou você faz o que a gente fez aqui em cima. Ó. Você escreve ó, como foi feito. Ó, 8x² menos o mais 8. Ó, como foi feito aqui. Ó, certo? Ou faz isso aqui. Ó, muda o sinal de todo mundo. Porque o sinal de negativo, que está fora do parênteses, ele vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Certo? O sinal sempre oposto. Aí fica como? Aí fica mais fácil de trabalhar na realidade. Então tem assim, ó. Menos 10x somado a esse 10x. Isso dá quanto? Ora, tu tem um número somado ao seu oposto. Lembrando que um número somado a ele mesmo, só que com sinal contrário, isso resulta em zero. Então, se resultou em zero, eu posso fazer o cancelamento, como foi feito antes, aqui em cima. E eu não precisar escrever o zero aqui embaixo. Agora, o que eu tenho? Também tenho 37 negativo, aqui em cima, somado ao 40. 37 mais 40. Isso é, você tem mais do que deve. Então vai sobrar. Se tem mais do que deve, vai sobrar. E sobrar é positivo, né? Vai sobrar quanto? Vai sobrar 3. E acabou. Por que acabou? Não tem mais nenhum monômio para você baixar. Certo? Este resto aqui, ó, ele tem grau menor do que o grau da G. Por quê? Porque ele é aquele monômio que resta aqui. É aquele termo, né, que é um polinômio que tem grau zero. Por quê? Porque a variável em que ele está escrito, porque a sua variável, melhor falando, né, tem expoente zero. Então seria assim, o que é expoente zero? Expoente zero seria x elevado a zero, seria 1. 3 vezes 1, 3. Então, esse 3 é a mesma coisa que 3 vezes x na zero. E por isso que eu digo que ele tem grau zero. Ó. Se tem grau zero, qual é o grau da G? É grau 1. Então, se a R tem grau zero, ó, isso aqui é o polinômio R. Certo? Esse aqui é o polinômio R. Tem grau zero e a G tem grau 1, de fato, está sendo cumprida a exigência de que o resto tem que ser menor do que o grau da G. E encontramos, então, os nossos dois polinômios, o quociente e o resto. Né? Quando você chega a um polinômio resto que o grau é menor do que o polinômio da G, que está no divisor, acabou a divisão. Então, podemos parar por aqui e podemos dizer que a q de x é igual a 4x menos 5. E a r de x é igual a 3. Certo? Mas, veja bem, isto aqui é apenas, né? São os polinômios resultantes disso, né? Resultantes daquela divisão, ó. 8x² mais 22x menos 37 dividido por 2x mais 8. Isto é igual ao polinômio 4x menos 5 mais o polinômio resto. Como é que você escreve aqui?
escreve assim, ó, polinômio R, deixa eu ver, mais o R de x, certo? Mais a R de... Se eu botar número 3 aqui, ó, olha só como fica, então, fica estranho. Se eu botar assim, 4x menos 5 e botar mais 3 direto, assim, isso fica muito estranho, porque muitos vão pensar, eu vou pegar o menos 5 e vou somar com 3. Não, tu não pode fazer isso. Não pode, isso aqui está proibido. Tá? Então como é que você escreve? R de x igual a 3. Podemos escrever dessa forma. Dizer que é o polinômio q de x somado ao polinômio r de x, que é igual a 3. Podemos escrever dessa forma, sem problema nenhum. Certo? Então esta seria a resposta. Como é que você faria a prova real disso? A prova real disso seria da seguinte maneira. A prova real é aquele caminho em que você, após encontrar a resposta, verifica se a resposta de fato é condizente com o problema. A questão é determinar quem é quem é a q de x. Lembram disso? Mais o polinômio resto. Bom, agora a f de x, podemos deixar assim, é igual. Faz de conta que a gente não conhece qual é a f de x. A q de x a gente já sabe que é 4x menos 5. E ela será multiplicada pela g de x, que é 2x mais 8. Depois que você montou esta multiplicação, colocou entre parênteses cada polinômio, aí você pode somar com o polinômio resto, que é 3. Aqui você pode botar o 3 direto. Né? Lá naquela resposta, não. Agora a gente multiplica por distributiva. Então o 4x multiplica o 2x e multiplica o 8. E depois o 5 negativo multiplica o 2x e multiplica o 8. Depois dessa multiplicação toda, aí você vai somar com 3. Então nós vamos ter assim, ó, que a f de x vai ser igual, vamos multiplicar 4x vezes 2x. E 4x mais... vezes 8. Então esta aqui a gente multiplicou agora, está aqui. E esta aqui é por 8, a gente multiplicou agora. E eu vou riscando para não confundir com o que eu já fiz e com o que eu devo fazer. Agora vamos lá. Menos, né, porque menos 5 multiplicado por 2x fica menos... Vamos escrever, né? Menos 5 multiplicado por 2x foi também. E menos 5 vezes 8. Menos 5 vezes 8. E depois de tudo isso montado, temos que somar com 3. Agora a f de x vai ser quem? Veja, eu estou montando toda a minha multiplicação e mais essa soma para encontrar um polinômio. Esse polinômio que eu vou encontrar tem que ser igual àquele polinômio que a gente escreveu anteriormente. Qual é o polinômio que a gente escreveu? Esse aqui, eu tenho que dar esse aqui. Ó. Se der esse polinômio aqui, então nosso problema aqui está correto. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? X vezes x, x quadrado. Opa, já está batendo com isso aqui. Ó. Mais 4 vezes 8, TI, 2. O quê? X. Menos 5 vezes 2, 10. X. Menos 5 vezes 8, 40. Somado com 3. F de x é igual a 8x². E veja que este termo aqui não tem outro termo com grau igual a 2 na mesma variável para te poder somar. Então permanece 8x². Vamos calcular agora esses dois termos aqui.
que têm o mesmo grau. Esses aqui têm o mesmo grau. 32x menos 10x. Quanto que é 32x menos 10x? É 22. Porque tu está subtraindo monômios de mesmo grau e na mesma variável. Então é só fazer o coeficiente menos o outro. 32 menos 10. 32 menos 10 é 22. O quê? Positivo, porque você está tirando uma parte de um valor maior. Né? Então fica 22x positivo. E aqui agora, ó, menos 40 mais 3. Então, você tem 40 negativo somado com 3. Isso vai resultar em 37 negativo. Veja que deu exatamente o polinômio do problema. Então, de fato, o nosso polinômio quociente está correto, que é este aqui, e o polinômio resto está correto, que é este aqui. Certo? Então é isso. Podemos ficar por aqui e um abraço a todos. Tchau, tchau.